Olá, galerinha do terceiro ano. Estamos retomando mais uma aula de filosofia com o tema liberdade, né? A gente sabe que esse tema liberdade, se formos estudar detalhadamente, é um tema que traz muito, digamos assim, muitas interpretações, né? Então, por exemplo, se eu pergunto a algum de vocês o que vocês entendem por liberdade, certamente cada um de vocês dariam uma definição das mais variadas possíveis, né? Sei lá, normalmente as pessoas dizem liberdade é fazer aquilo que eu quero. Tá errado? Não, tá certo, né? Mas, porém, todavia, contudo, senão, entretanto, não obstante, a palavra liberdade, isso deve estar sempre acompanhada de uma palavrinha que é a chamada responsabilidade. Eu sou livre na medida em que eu sou responsável, não é isso? Portanto, liberdade não é fazer tudo o que eu quero, o que eu desejo, né? Até porque a gente sabe que, nesse sentido, a liberdade ela vai me impor limites, é isso? Eu sou livre para fazer o que eu quero, porém, existe um código de ética, um código de moral, um código de respeito, que eu disse que eu tenho também que pensar, né, antes de agir, não é isso? E esse pensar vai me levar a essa questão da responsabilidade que eu venho a ter para com o outro, para com a outra pessoa, tá certo? Então, toda liberdade, ela é condicionada, não é isso? Então, não existe, digamos assim, 100% de liberdade. Não existe também liberdade zero, né? Então, eu sou livre na medida em que eu torno-me responsável. Então, é isso que temos que estar atrelado à palavra liberdade. Ou seja, não existe liberdade sem termos a responsabilidade, né? A palavra liberdade ela é trabalhada muito dentro da filosofia existencialista, né? Então, a filosofia existencialista, né? Então temos aí encabeçada com Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir, né? Esses pensadores, ele trabalha muito a questão do ser, a questão do humano, a questão da moral, a questão muito da ética, né? Então, essa relação entre liberdade, responsabilidade, moral e ética, elas convivem juntas. Então, não se pode separar essas palavras, né? Dentro dos conceitos de liberdade, existem três concepções que é bastante trabalhada, que é a concepção de destino, a concepção de livre-arbítrio e a concepção de determinismo, né? A gente, quando estudou essa questão da mitologia, dentro da filosofia é muito forte, né? Vocês recordam bem isso. Então, por exemplo, hoje não se trabalha mais essa concepção de destino, né? Essa concepção era uma concepção que era vivida, que era colocada durante toda o período inicial da Grécia Antiga, né? Por quê? Porque era o mito que determinava a vida dos indivíduos dentro da sociedade. Tá claro até aí, gente? Então, vocês recordam que a gente já trabalhou nessa definição de mito. O que é o mito? O mito era uma narração imaginária da realidade, né? Então, aquilo fazia parte, de fato, das vidas das pessoas. Desobedecer o mito era ser castigado e muitas vezes ser morto, né? Essa concepção do livre-arbítrio, né? Então, hoje é a concepção que se trabalha muito dentro da liberdade, né? Ou seja, você pode fazer o que você quiser, porém, aquele código de ética que eu falei de início, que é a responsabilidade, deve estar atrelado à palavra liberdade. Então, eu sou livre na medida em que eu sou
responsável. Ok? Então, demos aí uma introdução à questão da liberdade humana. Depois voltaremos. Tá certo, gente? Bons estudos e até breve.